Alô, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos iniciando mais um podcast. Tá escrito! E no podcast de hoje, nós estamos glória. com outra convidada muito especial. Cada dia convidado especial. O nível sobe cada dia mais. Esse podcast está maravilhoso. Dessa semana não é Claro diferente. que não. Nós estamos aqui com uma missionária. Tá cheio de missionário. Vem missionário e vem pessoal ministro de louvor. É assim. O cachê tá alto, né? Tá A demais. caixa tá em alta e a gente vai... Mas ela é missionária da INV do Recreio. Eita, glória! Tá lá, Aí. pastoreando aquelas ovelhas. Vem de longe. Vem de longe. E ela também é líder do Ministério da Ação Social. O nosso PAS no nosso Ministério Tijuca, né? Sim. E é um tema, assim, muito relevante. Ela tem muito a nos ensinar sobre o olhar para os necessitados. E aí a gente Importante. queria já te agradecer, Nina Lima, te agradecer, maravilhosa, que ela sempre tem uma palavra abençoadora. Eu tenho, assim, o prazer, né, de ter ficado por um tempinho aqui com a gente, né, na Afonso Pena. Então, assim, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pela sua disposição, por essa alegria que é peculiar, com esse sorrisão Sim, sempre. que ela sempre tá. E que Deus possa te usar para a gente abençoar outras vidas nessa mesa de comunhão aqui. Então, fique bem à vontade, que esse espaço aqui é todo seu. Eu que agradeço o convite, Pastor Ronald, vocês, essa igreja linda e abençoada, esse canal maravilhoso para abençoar vidas. Amém. Me sentindo muito honrada de estar aqui. Muito obrigada, meus irmãos. Como é bom, né? Estarmos unidos sempre num propósito, Maravilha. levar para outras pessoas o conhecimento, levar para outras pessoas um pouquinho que a gente tem no coração, Sim. se doar. Acho que esse é o grande propósito aqui de vocês. Verdade. E estou me sentindo muito honrada, privilegiada, agradecendo a Deus por estar aqui com vocês. E o compartilhando um privilégio é pouquinho. nosso, né? O privilégio verdade. A honra é nossa em receber. Obrigado por doar, né, o seu tempo está aqui para nos edificar o pessoal que está em casa. Então, olha, se você começou a assistir esse podcast, você viu o nosso tema de hoje, né? Vamos falar sobre a ação social, sobre cuidar dos pequeninos, aquelas pessoas que estão necessitadas, né? Então, você já não perca tempo, pega e já começa a compartilhar, envia para todo mundo, envia para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir uma palavra como essa. Então, já começa a ser usado por Deus de agora. É isso. E preste atenção, não perca, porque o assunto ele vai mexer no seu coração. Muito. Pode ter certeza. Então, como a gente sempre começa aqui, porque a palavra ela é maravilhosa, a gente tem que fazer com que tá escrito. Partiu. Pega a sua Bíblia, hoje tá fácil. Sai do salmo Hoje aí, tá tira do fácil. meio do salmo. É do ladinho. Provérbios. Quem tá no salmo aí... É só um pouquinho, pronto, tá fácil. Provérbios 14, assim diz a palavra do Senhor, 14:31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Eita. A gente já começa assim com esse, não tem dúvidas, a palavra de Deus é boa porque é assim, né? Papo reto. Ela já é Clara. taxativa, já é clara, objetiva. Objetivo. E aí eu quero, Nina, te dar liberdade para você fazer uma reflexão sobre o que a gente acabou de ler. O que isso fala ao seu coração? Como honrar a Deus se não falar em amor? A gente só honra a Deus quando a gente o ama. Então é muito básico, né? As pessoas têm... Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esse entendimento. A honra, ela está muito interligada com o amor. Então, quando você honra, você ama. O que adianta a gente falar de uma forma assim, tão pro forma? Eu amo a Deus. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais falando que amam a Deus, mas amar a Deus realmente é honrar. E amar a Deus é amar ao próximo. Então esse provérbio, esse versículo, ele é muito reto. Né? A palavra de Deus ela é muito reta, ela é muito correta, ela é muito direta. Então quando a gente lê esse versículo, a gente tem um grande entendimento, né? Honrar a Deus e amar a Deus. E como amar a Deus? Como honrar a Deus? Amando as outras pessoas.
A palavra de Deus em Salmo 41 é bem clara, né? Bem-aventurado aquele que ama os necessitados, porque você vai estar ali aproximando-se de Deus, né? Então, amar a Deus significa você honrar a Deus, você amar o próximo. E amar o próximo não é só aquele pequenino que está ali indefeso na rua, onde a gente vai lá e atende. Amar ao próximo é amar o nosso próximo mesmo, aquele que está do Sim. lado da gente na igreja, Verdade. que está ali, que muitas vezes a gente entra na igreja, a gente vai ali, absorve, recebe a palavra, mas às vezes a gente é incapaz de olhar para o lado. Como é que você pode entrar na igreja e não orar pelas outras pessoas? Né? Como é que você pode se ajoelhar e não orar por uma pessoa? Honrar a Deus é amar ao teu próximo. É amar a Deus e amar ao teu próximo. É estar ali focado nesse propósito. Então, isso tem tudo a ver com a nossa temática hoje. Sim. Eu amei esse versículo, né? Porque a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse amor. Porque esse serviço de atendimento ao outro é um serviço de amor. Verdade. A gente Verdade. precisa colocar isso um pouquinho mais para fora. Né? É Então, verdade. acho que a gente pode começar aí por essa premissa. Vamos É honrar isso. amando? Vamos. Vamos E honrar É isso. amando o outro? exatamente, o contrário disso, né? Você falou tanto de amor que o próprio versículo começa assim, né? Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Ou seja, se você tá oprimindo, se você não tá dando esse amor, você tá desonrando a Deus, né? Você Exatamente. tá desagradando a Deus. Então, acho que é um excelente começo mesmo, né? Segundo maior mandamento, né? O dos dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a importância disso. Até porque quem ama, cuida, né? Sim. É. Quem ama, honra. Quem ama, cuida. Não desonra, né? E Deus nos criou com um grande propósito, a gente amar a Ele e amar o próximo, como você acabou de falar. Sim. A gente não É. pode esquecer isso, robotizar essa ideia, né? Hoje em dia, gente, como eu falei, as pessoas têm muito essa forma de falar, eu amo a Deus, mas o que é amar? Amar a Deus é uma coisa muito mais profunda do Sim. que só falar, né? Sim. É ação, é atitude, é amar ao próximo, é sair ali da sua, né, da sua zoninha de conforto e começar a repensar que amor é esse? É. O que eu posso fazer com a minha vida para demonstrar esse amor e honrar esse Deus? Paulo vai falar em Coríntios, não adianta a gente, né? Falar a língua dos anjos, fazer tudo, É. né? O possível, se não tiver amor, Exato. não É, adianta. nada Né? teremos. Nada adianta. Né? Amor, doação, Sim. né? E aí, não são só doações materiais, é do tempo, é do carinho. Uma oração. Acho que tudo isso vai permear a nossa conversa aqui, né? De estarmos mais atentos, né? Porque Deus não nos pede para amar o próximo e para ir. Ele é detalhista, amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. É esse olhar, né? Quando eu olho para o outro, é como se eu estivesse olhando para mim mesmo. Então, o que eu gostaria é se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que a gente vai ter bastante, assim, assunto. E eu queria que você começasse nos contando, assim, como é que isso despertou em você esse olhar para o outro, esse amor ao outro. Quando é que isso começa e como é que isso é para você? Olha, é muito interessante a tua pergunta, Thay, porque quando eu entrei na Nova Vida, né, quando eu conheci a Jesus, quando eu me entreguei ao Senhor, quando eu tive a minha conversão, e isso é uma alegria muito grande, né, um respeito muito grande que eu tenho desse momento, eu já tinha um coração sensível à dor do outro. Eu já tinha isso, Deus já tinha me feito com essa identidade, né? Depois eu entendi que é o dom de socorro, né? E a gente começa a entender a palavra, a gente começa a ter uma conversão, a ler a Bíblia e ter esse entendimento. Só que antes eu fazia caridade, Uhum. né? E quando eu me converti, eu entendi que eu não a caridade não era o que eu iria fazer. O que a gente precisa fazer, na verdade, é assumir um papel de escolha de evangelização. O serviço social, o amar ao próximo, ele perpassa muito mais além do que a realização de caridade. Eu não faço caridade hoje. Uhum. O que eu faço hoje é, de acordo com a palavra de Deus, ser humildemente com a minha vida uma pescadora de pessoas, de Glória a homens, Deus. né? A palavra de Deus ela é muito clara, né? A gente tem isso em Marcos 16:15.
ide e fazer discípulos. Mas para que fazer discípulos? Uhum. Qual é o fundamento disso? É você ter pessoas que amem a Deus, que honrem a Deus, que olhem para o próximo, que amem ao próximo como a si mesmo e que também seja pescadores de homens. O que acontece quando você pesca uma pessoa? Quando você vai lá e fala a palavra de Deus para uma pessoa. A palavra também é bem clara, né? Em João 6, existe uma transformação, né? Existe uma... Jesus é o pão da vida. Quem se alimentar dele nunca mais vai ter fome. Que fome é essa? A fome da palavra de Deus, a fome de uma percepção maior sobre o que é Deus, né? A presença, Então, a né? presença, Intimidade, um relacionamento. Então, quando eu entrei para a igreja, eu entendi que não era caridade, que é uma coisa muito mais profunda. Não é caridade que nós fazemos. Isso confunde um pouco as pessoas, não é? Confunde muito as pessoas, né? Confunde As pessoas, mesmo. elas têm o entendimento de que elas estão ali no serviço social fazendo caridade. Não, nós não fazemos caridade. O que nós fazemos é muito maior do que isso. Sim. Nós levamos amor às pessoas, nós levamos acolhimento às pessoas, nós estamos ali falando a palavra de Deus para transformar essas pessoas. Sim. Porque aquilo que falta nela, Jesus vai preencher. Ele Verdade. é o pão que nos preenche, né? Verdade. Então o alimento passa a ser secundário, Sim. né? Então Acho que eu isso é falo muito importante. sobre isso, né? Que o pão, o alimento físico, né? E até mesmo o cobertor, uma meia, uma coisa, é uma necessidade, é uma estratégia, né? Exatamente. Isso é uma estratégia para a gente alcançar o alvo que é ministrar Exatamente. sobre uma vida, né? Porque- Então, antes eu fazia caridade, né? Antes eu ia lá, eu tinha esse coração já voltado me sensibilizar com o sofrimento do outro, a dor do outro, mas teve uma mudança dentro de mim e um entendimento. E é isso que a gente precisa. Falar para você que está escutando a gente hoje, né? Esse olhar diferenciado de você entender que o que você precisa fazer é se colocar à disposição do Pai e se tornar canal de bênção na vida É o primeiro das pessoas. passo, né? Eu acredito, né? Exatamente. Você já se colocar, o eis-me aqui, Exatamente. né? Se colocar à disposição e aí o Senhor que Esse vai... ID tem um propósito, Sim. né? Não é em vão, né? Não é em vão. Esse ID tem um propósito de você pescar. Precisamos ser pescadores, eu, você, né? Sim. E de uma forma tão linda, né? Deus nos mostra isso na palavra dele. Tem diversas passagens, né? A Essas respeito passagens. Quando ele chega, né, para falar ali mesmo pro próprio Pedro ali, né, a respeito dessa questão de não ser mais um pescador simplesmente de peixes, né? E ali naquele primeiro momento eu acredito que ele não entendeu muito bem tudo aquilo que ia ser feito, né, posteriormente. Lá na frente, em Atos, a gente começa a enxergar tudo isso. A grande pesca, né? Sim. Que com Jesus foi uma pesca maravilhosa dos peixes ali. Depois, de fato, foram de almas, né? De almas, né? Muitas Pessoas vidas. sedentas. E né? tem muita gente assim, não é? Sim, muita muitas gente. pessoas. E a gente precisa ter esse entendimento, né? Sim. O evangelho, né? Você vê em Mateus, em Marcos, em Lucas. Mateus 4, Marcos 1, Lucas 5. Você vê as passagens falando, as 3 passagens falando sobre exatamente pescar homens. Sim. Então é um link que a gente precisa ter esse entendimento. Eu, você, quem está nos escutando, que nós precisamos ter esse papel de sermos pescadores de pessoas que precisam ser transformadas, que têm uma necessidade. Sim. Né? Aonde tem um desequilíbrio de um vício, aonde tem um desequilíbrio de uma doença, né? Uma doença emocional, uma doença espiritual, ali falta algo. O que falta? Verdade. Falta Deus. Verdade. Essa é a minha função, essa é a função. Há uma de vocês. responsabilidade, né? Há uma responsabilidade. Sobre nós. E aí a gente entra num foco muito importante, né? Que na verdade eu entendi que eu não tenho um chamado, eu tenho uma obrigatoriedade de seguir e ter obediência ao meu Pai, Sim. de estar ali com a minha vida tão pequena, tão insignificante, mas me colocar à disposição para ser canal para Ele. Sim. Né? Então muda. Serviço social, atendimento ao outro, não é um chamado, né? É uma obediência, Sim. é uma obrigação daquele que se diz cristão. Sim. O que é o que é ser cristão? Ser um pequeno Cristo?
E o que é ser cristão? O que é ser um pequeno Cristo? Né? A palavra já fala. É você seguir ali, é você ser pescador de pessoas, de mudar vidas, de falar a palavra de Deus, né? Para que aquela pessoa possa ser transformada. Sim. Isso é a nossa função. Verdade. Aí eu já tô amando o nosso papo. Arde no coração, né? Arde no coração, já quero pregar. E aí ela vai falando, eu já tava aqui, né, pensando, porque Pedro, né, ele ama a parábola do bom samaritano, né? Ele ama. E aí você vai falando isso, eu vou lembrando, né, de ser esse que não deixa, né? O outro ali caído, não deixa, que socorre, que deixa tudo pago, né? Então, assim, e aí num sentido não só dinheiro, tem muito mais, né? Tem muito mais, assim, profundo quanto a isso, dessa nossa doação, desse amor que tem que arder, de que é um papel meu, é seu, é de todos nós, esse olhar para o outro. Mas o que é a ação social? Porque aí você foi e falou, não é um chamado, se trata de uma obediência. Então, o que a ação social, ela tem de relação com o evangelho? Essa coisa do ir, do atender o necessitado, de tudo isso, com o que está na palavra de Deus. Você viu, a gente acabou de falar aqui. 3 passagens que a gente tem, né? Em Marcos 4, Mateus 4, Mateus 4, Lucas 5, Marcos 1. Todas as 3 passagens, por exemplo, a gente tem uma coisa central, que é você pescar, pescadores, né? Sermos pescadores. Acho que esse é o grande legado do Evangelho, né? Você vê 3 passagens, os 3 evangelhos falam a mesma coisa. Então, acho que a gente precisa se inclinar, e volto a falar nisso, que esse é o nosso objetivo. O serviço social, o atendimento aos necessitados, eu não falo só do necessitado que está na rua, eu estou falando do necessitado em todos no aspecto geral, né? geral. É uma pessoa que está no hospital precisando de uma visita. Sim. É o teu irmão que você sentou do lado dele na igreja e que você não notou que ele estava precisando só de um abraço. Isso é atendimento, isso é honrar a Deus, como diz a primeira palavra que tivemos aqui. Então, essa é o grande, vamos dizer assim, o grande cerne, o grande... A temática central do evangelho, do link da palavra, é esse amor, é pescarmos para amar, para abençoar, para sermos abençoados. E é um link. Quando você é abençoado, você abençoa, né? E você vai cada vez mais sendo abençoado, você vai abençoando. É um ciclo. E as pessoas precisam ser chamadas para isso, né? Precisam entender, todos nós somos chamados. Esse é o grande link que a gente tem com a palavra de Deus, né? Dentro do meu entendimento. Eu lembro, então é assim, a gente, para ver se a gente tá entendendo, né? E até para o pessoal de casa também fechar uma linha de raciocínio sobre isso. No caso, a ação social, ela passa mais por um meio de alcançar vidas, né? Não só um serviço, digamos assim, uma comida, uma quentinha, uma roupa, um corte de cabelo. Na verdade, é uma estratégia, é um meio para você chegar na vida, não é? Para você... E aí eu lembro de várias passagens, né, que mostram uma multidão que seguia Jesus, muitos pelo pão, muito pelo alimento, mas quando chegava lá eram surpreendidos pelo poder, pela forma como a autoridade que ele falava, mas o pão, o alimento, era um meio, atraía as pessoas para ouvir o pão da vida, né, de verdade, as palavras de vida eterna. Então, isso é muito importante frisar, porque senão se a gente priorizar simplesmente um dar alimento... Você só faz caridade. Não né? Você não e essa toca, a grande diferença, né? Porque o importante é você tocar na pessoa, sabe? E para isso tem que estar sensível, né? De Deus. Você tem que estar sensível, você tem que estar aberto, você tem que ter um olhar agregador, um olhar de amor. Sem acepção, né? De percepção da necessidade do outro, do limite do outro, do que o outro está precisando. É uma palavra, né? É um abraço, é escutar um eu te amo. Vamos pensar quantas pessoas hoje, pais e mães, nunca falaram um eu te amo para o seu pai, um filho falou para um pai falou para um filho, um casal. Verdade. Falar um para o outro eu te amo. Hoje em dia a gente está com uma escassez muito grande, a palavra de Deus já diz, né?
o amor vai se esfriar. É né? verdade. É verdade. Então, o que você precisa? O que você pode? O serviço social é uma coisa muito mais ampla, né? A assistência social dentro da igreja é muito mais ampla. Precisamos ter esse foco. E é né? importante frisar isso. É. Porque muitos pensam de uma maneira errônea, né? Ou Exatamente. equivocada, vamos colocar assim, né? Aham. De uma maneira equivocada que acha que a questão de ação social é simplesmente fazer Ir lá e dar um alimento. Isso faz parte. faz É um parte. processo, é uma parte do processo. E que é momentâneo também, né? Sim. Daqui a algumas Você tem que horas. aprender você ter. Olha como é que a palavra de Deus é linda, você falando isso agora, né? E veio isso no meu coração. Você tem que ensinar aquela pessoa a aprender a pescar, né? E Verdade. aprender a ser um pescador também. Verdade. É. Porque você, quando você fala a palavra de Deus para alguém, a palavra de Deus ela tem esse poder transformador. Transformador, é. Uhum. Então a pessoa ela sai daquela condição, Uhum. né, de cárcere, de privação, para uma abundância, né, que transborda, É. né? E aí você consegue ver com aquela sementinha que você plantou, né, de uma forma Uma tão bonita, uma esperança, né? É. Quantas pessoas a gente chega para falar de Deus, para conversar, e ela só quer um abraço, ela só quer escutar, e ela fica ali, ela é impactada, porque a palavra de Deus, ela impacta. Nunca volta vazia. Nunca volta vazia. E é esse Espírito, o Espírito Santo de Deus é que convence. Nosso papel é só Ajuda. pregar. É só Só pregar. falar. É só ser instrumento. É. A gente precisa disso. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui precisa ter esse cerne, para que todos que estão agora nos escutando entendam que o serviço ao necessitado, que necessidades são essas, né? A gente pode falar um pouquinho depois Sim. sobre isso, que não é só a necessidade física do alimento, é a necessidade espiritual, é a necessidade emocional. Hoje a gente está vivendo um momento pós-pandemia, eu sou profissional da área de saúde, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão sofrendo, né? O mundo pós-pandemia Pós-pandêmico, é. está sendo tá sendo tão sofrido para as pessoas, né? As pessoas estão doentes espiritualmente, mentalmente, né? É verdade. A gente pensou que ia ter uma outra conotação, mas está na mão Verdade. de Deus, eu creio, né? Deus permitiu, tem um propósito sempre, mas eu acho que a gente precisa refletir. Nós não podemos se acostumar e nós precisamos ter esse entendimento. Nós não fazemos caridade. O que nós fazemos é amor. Sim. E amor é instrução, é ser canal, é levar, né, um abraço, né? Sim. É dar um abraço a quem precisa. Às vezes as pessoas só querem serem escutadas. Ih, tem muito, né? É. Muito. Né? Quando eu trabalhava no hospital, há tantos anos atrás, nós formamos há 30 e poucos anos na área de saúde, quando eu comecei lá, eu sentia que às vezes o remédio não fazia tanto efeito quanto um bom dia, Sim. É verdade. quanto abrir uma janela, Faz toda a quanto diferença. você fazer companhia. As pessoas estão muito sozinhas. Verdade. né? Uhum. Então a gente tem essa obrigação, esse dever. Não é chamado, é obediência. Sim. Né? Ide é para todo mundo. Não é para mim, não é para você, não é para ela, é para todo A Bíblia mundo. diz, né? Ai de nós se não pregarmos. É. O Não é evangelho. verdade? Nós não falarmos, as pedras clamarão. Gente, Elas isso é vão- muito importante. A gente precisa centrar isso como pedra central hoje no nosso papo. Dentro do meu Sim, entendimento, sim. eu acho que isso é o nosso Ponto de partida, ponto de né? partida. E aí eu quero entrar assim um pouquinho, até porque eu imagino quem está nos assistindo tem várias formas, né? A ação social, o assistencialismo, esse amor que não é caridade, mas que tem as estratégias. E aí você falou muito, né, sobre a gente pescar homens, de levar a palavra, de levar amor. E isso em algumas condições mais, assim, quando a gente está falando dentro de um hospital, até mesmo num morador, né, de rua, um necessitado, mas que ele está ali realmente, a gente encontra pessoas, né, desamparadas pelas famílias, desiludidas, mas em realidades mais extremas, assim, igual a gente estava conversando antes até de começar, né, o podcast, numa Cracolândia, num lugar mais assim. Como é que a gente leva, né, o amor à palavra de Deus,
num contexto que muitas vezes a gente sabe que as pessoas não estão nem em condições. Então, eu queria, assim, dessa sua experiência, você tem tanta experiência, né, de entrar em lugares assim, que a situação é mais crítica, eu queria... Como é que vocês fazem isso? Como é que funciona? Como é que é levado Deus e a palavra nessas situações mais extremas? De uma preparação, né? A gente não é só ir e pegar a Bíblia e ter boa vontade. Né? Uhum. Para você realizar o serviço social, você precisa ter organização. Nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus de preparo. Então, quando a gente vai para uma Cracolândia, por exemplo, que é uma guerra, né? muito Uma forte, guerra né? espiritual, é forte, tem que haver um preparo. Jejum, oração, né? Isso tudo pedindo unção de Deus para que a gente possa ali estar levando a palavra certa Uhum. para aquela pessoa que Deus vai estar colocando ali no nosso caminho. Eu tenho Não se sabe o que vai esperar, né? O que exatamente, vai aparecer. né? Eu já atendi N pessoas, né, na rua. Eu já fiz curativo no meio da rua, em criança. Meu Deus. Eu já atendi famílias que o pai saiu correndo atrás da gente. Olha, por favor, leva minha esposa, leva minha filha, porque eu que trouxe a minha esposa para essa situação de vício e a minha filha é tão pequenininha e ela já está, né, Que difícil, num né? caminho de vício. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa se despir, né? A gente precisa se despir e se armar realmente com a armadura de Deus ali, né? E Efésios fala muito sobre isso, né? A gente precisa ter o entendimento que nós somos canal, pedir o Espírito Santo que fale a palavra certa naquele Verdade. momento. E eu vou te falar, acontece, flui. Se você nunca participou, eu sempre falo isso, né? Você nunca foi, tenha essa experiência, sabe? É uma coisa que você não pode deixar de ter uma experiência de você estar ali na rua, atendendo pessoas tão fragilizadas, tão machucadas, com N fatores, com N situações. Eu já peguei famílias que moram na rua não porque querem, mas por uma situação, né? Hoje a pobreza, né, meus irmãos, ela tem dois focos, né? A pobreza, ela tem questões voluntárias, onde a própria pessoa ali tem um vício, ela foi levada por uma situação a estar naquela condição, mas ela também tem uma questão involuntária, né? Que é uma questão social, uma questão financeira, que a pobreza ela pode ter N fatores, né? Verdade, dentro de uma questão involuntária. E aquela pessoa está ali, ela está sendo massacrada. Outro ponto muito importante para quando você estiver num local desse, é você entender que você está em guerra espiritual. Uhum. Então, a vigilância local, a gente tem todo um preparo antes de sair, joelho no chão, né? Durante a semana toda, vamos ter uma ação agora na próxima semana, é jejum, é oração, é pedir a Deus para não revestir. E eu te falo, nesses 10 anos, já tem 10 anos, né? Hoje eu estava pensando, né? 10 anos já que eu estou né, com essa honra de estar nesse trabalho do PAS, que é o Pão, Ação e Salvação, né? É o nome do serviço social, né? Que foi fundado em 24 de abril de 1996. Olha quantos anos já que tem esse trabalho lindo, né? Uhum. O Pão, Ação e Salvação. Por que pão? Porque a gente tem a estratégia do pão, da Aham. roupa, né? Por que ação? Porque perpassa pela atitude de você estar ali, como você me perguntou, né? E a salvação, porque esse é o Objetivo final, objetivo final, né? Uhum. É que você É bem impactante, E né? tem que ter toda uma preparação, né? Algo que- perpassa por isso, você se preparar, né? Você... Não é só pegar e ir. Não. Vamos juntar pra fazer hoje. Vamos. Olha, você não tem ideia de como é complexo, né? A gente tem os GTs, a gente tem o GT do evangelismo, a gente tem o GT de roupa, a gente tem o GT do corte de cabelo. O que é GT pra galera que tá em casa pegar? É o grupo, a gente chama de grupo de trabalho. Grupo de trabalho, né? show, GT. Então é o GT. Então a gente tem vários GTs, cada um com a sua cor de camisa, Bem né? definido. Tudo muito organizado. Nosso Deus é um Deus de detalhe. Sim. E a nossa igreja é uma igreja que preza isso. Verdade. Aham.
Então, a gente tem lá o GT médico, né? Que tem enfermeiro, Uhum. tem médicos, tem outros profissionais da área de saúde. Tem os que preparam as comidas, Tem os que coisas. preparam os Aham. alimentos, né? Tem um grupo de oração, senhoras que muitas vezes não podem nos acompanhar, Muito importante mas estão isso, nos né? cobrindo de Intercessão. oração, né? No Uhum. relógio de oração, na Sim. madrugada, né? E o serviço social, o PAS, ele não atua só na Cracolândia, né? A gente Aham. tem várias ações dentro de hospitais, dentro de casas de repouso, orfanatos, né? A gente realiza várias ações também Sim. de apoio, né? As crianças, o Natal das Crianças que a gente faz todo ano, É uma é vez. muito legal. E aí a gente vai plantando sementinhas. Sim. Eu falo que são sementinhas ali na vida do outro, né? Verdade. Quantas pessoas, muitas vezes, a gente temos um trabalho, né, do desintoxicação, que é trazer Ai, que lindo. pessoas, né? Trazer Legal, né? pessoas para locais que possam, né? A gente oferece Reabilitação, de no caso, né? reabilitação, entendeu? Então, é um trabalho Legal, muito né? amplo, Sim. né? Uhum. Um trabalho, assim, lindo que a nossa igreja faz aí já desde 1996. Dá trabalho, né? Muito, Mas vale a muito pena. trabalho, Eu falo, sabe, que é igual filho, né? Eu tenho pais para mim como um filho. Eu não falaria nem o trabalho, Uhum. eu falo dedicação. Quando eu falo, por exemplo, da minha filha, eu falo assim, ela não me dá trabalho, ela me dá dedicação. E tudo que você faz com dedicação, eu sei que é Uhum. árduo, por isso que a gente É. associa trabalho, Sim. mas tudo que você faz com dedicação, eu te falo, quando eu saio do Paz, eu sou tão abençoada, eu abençoo. Eu sou canal de bênção ali naquele momento com a minha vida, doando o meu tempo, Uhum. mas eu te falo humildemente que eu sou muito mais abençoada do que eu abençoo, sabe? A gente se sente assim, com aquela missão cumprida, é uma coisa que te invade, e que Uhum. você chega em casa, né? Eu me Adiante. emocionei agora. E quando você deita ali, né? Eu sempre estou no Paz com uma blusa que fala, eu amo a minha igreja, né? Uhum. Eu amo esse serviço, eu amo a minha igreja, eu amo igreja que eu falo, Sim. Esse corpo esse vivo, corpo né? vivo, Sim. né? Que vai além de denominação, Sim, né? A igreja sim. de Cristo, é isso que eu Sim. tô falando, né? E aí você se deita ali e você fala, nossa, foi tão legal hoje, Deus, obrigada pelo privilégio de ter É um participado. privilégio, É né? um privilégio, E né? aí você se sente assim, nossa, quanta honra, né? Deus tá ali, né? De Eu me poder sinto assim. se doar, né? De poder doar. ver, né? A esperança no olhar de alguém. Eu sempre fico pensando, né? Você vê uma pessoa assim, com a necessidade mais básica, fome, um frio, você poder acolher e aí você ter mais ainda para oferecer, né? Que é o amor de Deus, é a pessoa olhar e pensar, não, tem um Deus que me ama, Sim. né? E isso é uma condição, mas eu tenho um Deus que pode mudar todas as coisas, né? Tudo. Todas as circunstâncias. Porque muitas vezes essas pessoas, elas estão marginalizadas, né? Sim. E não tem mais esse olhar, ninguém acredita mais, né? As pessoas não acreditam mais, nem que essas pessoas possam receber a Deus. Porque às vezes acontece isso, não é verdade? A gente Muito. pensa, A gente mas vou pra rua, será que essa é pessoa... um pré-julgamento. A gente. Na verdade, veio até a memória agora, né? A gente sempre fala muito sobre Jonas. Ah, Jonas. Mas em muitas ocasiões nós somos Jonas. Somos, Nós julgamos as pessoas. Não, mas eles. vai, Como não vai. eles vão mudar? Por isso que eu quis focar nessa questão que a gente tá vendo, né, uma pessoa que às vezes tá ali com o efeito da droga, e mesmo assim a gente não pode deixar de crer nesse Deus do impossível. E foi E como. você sabe que eu vejo Deus atuando ali naquele momento? Sim. Quantas pessoas, às vezes, eu vejo, né? Que se ajoelham ali no meio da rua e oram, sabe? Às vezes já entrei, não em Cracolândia, em comunidades, né? E você vê assim, uma vez eu estava evangelizando numa comunidade e aí surgiu vários homens armados ali e eu estava ali, né? Com outro irmão, a gente sempre anda junto, né? E a gente ficou assim um pouco ali firme, estamos, né, com Deus ali. Nunca aconteceu nada e nem vai acontecer se não for da permissão do Senhor, Sim. né? Eu creio sempre nisso, é Deus que está ali. Se você tem vida no altar, a tua vida Sim. segue aquilo que Deus determina para você, não o que o acaso vai determinar.
E a gente estava ali e entrou aqueles homens todos armados ali. E aí eles pararam as motos em volta da gente e falaram assim: a senhora pode orar pela gente? Falei, posso, meu filho, mas sem arma. Eles, ai, a senhora me desculpa. Esconderam as armas, tudo assim. E aquele homens todos ajoelhados. Eu falei, Senhor, Que momento, que né? momento. E isso foi latente, foi no início da minha trajetória, quando eu estava fazendo escola de líderes ainda. Aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Hoje eu reconheço o meu propósito. Para que eu estou aqui? Sim, Né? sim. Para levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão sedentas, que estão precisando, sabe? Independentemente da situação que elas estejam Sim. vivendo ali. Tá? Uhum. E eu não estou falando só numa questão dentro de uma comunidade, não. Eu estou falando de pessoas que estão, às vezes, dentro de um apartamento de 500 metros quadrados, Sim. que estão se sentindo tão solitárias, Sim. né? Que precisam de um olhar. Verdade. Sim, é Tá? verdade. Depressivas, Sim. né? Cometendo Sozinhas, suicídio. exatamente, porque Se mutilando. a gente sabe que a gente tem um espaço antes de conhecer Jesus, né, que só pode ser preenchido por ele, né? Verdade. É do tamanho exato dele. Então, a gente tem muitas pessoas carentes, não só nessa situação, nesse contexto, no nosso trabalho, Verdade. na nossa família, né, dentro da nossa igreja, né? Então a gente tem que ter esse olhar atento também a todas essas situações, a se doar, né? Como a Nina mesmo falou, às vezes do lado você não tá vendo que seu irmão tá precisando de uma palavra, de um abraço, né? E esse é o amor, né? De você estar sensível, né? Tá, vamos fazer uma reflexão aqui. É muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja. A gente coloca a nossa roupa mais bonita, se perfuma, vem todo arrumadinho, a gente fala, eu até brinco, né? O cristanhês, paz do Senhor, glória a Deus. É forte. Mas ser cristão fora dos muros da É um igreja grande desafio, né? é que é o teu desafio e o teu objetivo. Entendeu? Uhum. Porque você falar um paz do Senhor, um Deus te abençoe, não da boca para fora, É mas verdade. dentro para fora para Sim. alguém. É É verdade. você passar no corredor e falar assim, posso te dar um abraço? Eu tô sentindo que você precisa de um abraço, sabe? Ah, Então isso aí é que é o grande cerne da situação, Uhum. sabe? verdade. Então, perpassa você ser um cristão fora dos muros. É na tua casa, porque amar quem te ama é muito fácil, né? Uhum. É você permitir o perdão, é você... É lindo você ir lá num local maravilhoso, falar de Deus, num lugar bonito, né? Agora, Tudo vamos lá na cooperando, né? Cracolândia. O ambiente, é, os louvores, as Não é pessoas, verdade? tudo. Mas a gente precisa olhar um pouquinho, sair um pouquinho do nosso quadrado e sair um pouco da superficialidade, da religiosidade e entender que nós precisamos ser muito mais espirituais, muito mais, buscando muito mais o Espírito de Deus na nossa vida, para que a gente saia dessa máscara, né? Hoje em dia a gente vê tanto, né? Saia disso e a gente se comporte realmente como Deus quer, Uhum. né? De uma forma inclusiva mesmo, de te abraçar, de te entender, de te escutar e de utilizar a palavra de Deus. Uhum. Não teu achismo Verdade. para orientar as pessoas, entendeu? Uhum. Mesmo Não. que doa, porque às vezes dói, É. né? Isso que eu ia falar também. Tem essa questão, né, de você falou sobre o preparo, mas também há um preparo emocional, Sim. né? Porque tem pessoas que vão para essas ações e que querem, né, ajudar, estar presentes, mas elas acabam se envolvendo emocionalmente. São muitas histórias, E né? isso traz, assim, eu digo por mim mesma, né? Isso tem muito tempo, né? Muito tempo atrás. Eu fazia assim, um trabalho no orfanato, e aí eu visitava aquelas crianças todo final de semana, ia lá, ficava. E aquilo era muito difícil para mim. Eu amava fazer aquilo, mas era difícil, porque o orfanato que eu
fazer esse trabalho, ele tinha, né, uma política assim de que a gente não podia pegar as crianças no colo, ficar com elas, porque depois elas falavam, "Mas se você faz isso, quando você vai embora, depois elas ficam chorando, querendo o colo, e a gente não tem condições de dar. E aquilo foi assim, foi um período muito difícil para mim, porque as crianças vinham assim, sabe, e querendo colo, e criança para mim é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. E tinha a parte do berçário com crianças que eram dependentes, né, por conta de gravidez. Que a mãe era usuária de drogas, e aquelas crianças choravam, e eu queria pegar, eu falei, acalentar, porque vai parar de chorar, não, porque aí depois se acostuma com colo e não vai ter, você não vai ficar aqui. Então, eu lembro que eu falei muito com Deus na época, eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais isso, porque eu vou pra fazer, né, o bem, dar o amor, mas eu saía destruída, porque eu queria levar aquelas crianças pra casa. E eu difícil, ficava né? com aquilo na cabeça. E nessa época eu não era nem convertida, não, né? Sempre tive Deus, eu sempre falo isso, tinha Deus, mas eu não era convertida. E aí eu falei assim, eu era sensível a isso, mas aquilo Amém. me, assim, me impactou muito. E na época eu não soube administrar isso, até um momento que eu falei, olha, não tem como, eu vou continuar ajudando, mas eu não tenho mais como ir. Aí eu queria perguntar a você, para essas pessoas que de repente estão nos ouvindo e têm esse mesmo sentimento, olha, eu até tento, mas eu me envolvo. O que você diria para essas pessoas, um preparo para isso? Como elas podem começar, né? De repente um caminho, pedindo um preparo de Deus, porque hoje eu ainda sinto isso assim no meu coração, esse envolvimento, porque a gente tem até ali, né, o limite que dá pra gente fazer e depois aquilo que passa, né? Eu não podia levar aquelas crianças pra minha casa. Eu não tinha como. E aí? Como eu separo isso? Como é que a gente pode fazer? Eu falo que tudo que é novo, né? Tudo que a gente vai fazer novo, a gente tem naturalmente, o ser humano, ele tem medo, tá? O medo, em certos aspectos, ele é bom. Ele te dá um limiar, ele te dá um limite, mas a gente precisa, né, transpor aquele medo por um objetivo muito maior. E aí é que vai essa transformação, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, eu tenho irmãos da igreja que eles, assim, não se sentem preparados para... Eu consigo muito bem ir num asilo, mas eu não consigo ir no orfanato. Ok. É uma limitação, é algo que ainda no seu coração você tem aquilo sem problema algum. Vai em outra localidade, vai em outra... Então, acho que a gente tem que entender também que nós temos a nossa natureza. Entendi. Né? E a gente vai se preparando aos pouquinhos. Se for para o seu propósito, você ir naquele local, você pode ter certeza que Deus vai te preparar para isso. Agora, é claro que a gente tem que entender que os bloqueios estão lá para serem o quê? Quebrados, né? Porque o teu propósito, o teu id é maior do que o teu bloqueio interno. Entendi. E aí é que é o cerne disso tudo. O paz, qual é o objetivo do paz? Vocês sabem qual é o objetivo do paz? A gente poderia falar aqui, o objetivo do paz... Agora eu que vou fazer a pergunta. O objetivo do paz é levar apoio aos que necessitam de algo, né? Que pode ser em qualquer lugar ou de qualquer situação. Tem algo antes. O objetivo do paz, do Pão, Ação e Salvação, é buscar membros, pessoas e fazer com que elas sejam um canal de bênção para transformar vidas. Olha que complexo. É muito mais profundo. Então, o paz, ele foi criado para buscar pessoas, para levar essas pessoas ao caminho da palavra de Deus, do Evangelho, né? De transformar vidas, colocar essas pessoas a serem o quê? Menos egoístas, muito mais, né, apoiadoras. Sim. E isso perpassa em mudança, em transformação. Então, a pessoa também que está me escutando, vai assim, olha, mas eu não consigo subir uma comunidade, eu não consigo. Ok,
Fica em casa, ora. Isso. Sempre tem um trabalho Sempre para tem você. algo para fazer. Sempre tem É. algo. Né? Vai para triagem, vai separar as roupas, vai fazer a comida, vai orar. Olha, eu não tenho, meu joelho não consegue subir a comunidade. Ok, fica lá embaixo, fica orando, fica na sua casa. Mas Sim. faça. Sim. Tenha atitude. É Isso verdade. é transformação. O que você não pode é se sentir, é ficar parado, É, vendo não as tô coisas fazendo Pode ser. nada. É. você não consegue ir no orfanato? Mas você tem o seu filho, que eu sei, que você separa tudo bonitinho, você entrega para doação, que você ensina ele. Não é verdade? Uhum. Conhece a minha amiga. Então, assim, você está fazendo. Uhum. E aí pode ser que agora Uhum. que você já passou por esse processo, É quando eu verdade. também, não, antes da minha conversão, eu tinha uma ideia diferente, né? Eu tinha medos. E aí Deus vai te capacitando de uma É forma. verdade, Quando Incrível, você né? vê, você já tá ali, ó, falando e você já tá atuando, Que É incrível. verdade. sabe? Então, assim, primeira coisa, ore. Uhum. Ore. Procure o seu propósito. Todos nós temos um propósito. Deus quer algo com você. Uhum. Sim. Não é só na assistência social, como estamos falando aqui. Uhum. O teu propósito, qual é o meu propósito como cristão? Né? Então, assim, você precisa descobrir, a gente precisa muito falar sobre identidade. É Verdade. Aí daria outro verdade. podcast. Fizemos um, né? fizemos Com a um Suzane. sobre Muito identidade. importante, É. né? Essa identidade, a gente se reconhecer. Qual é a minha identidade É como verdade. cristão? É O que isso. Deus quer que eu faça? O serviço social não é para quem tem chamado. Eu volto a falar isso, Aham. né? É para quem, não é para quem não é só para quem é pastor, missionário, As diácono. pessoas têm muito essa visão, né? A gente tem que parar com essa visão. É. Serviço de apoio, serviço social é para todos, né? É Então verdade. você vai ter um espacinho ali para fazer algo. Ou seja, é um programa inclusivo, É isso né? aí. Primeiro trabalha internamente para Isso aí. depois, né, Exatamente. ajudar o outro. Olha, Propósito olha bem maior, né? é Muito bem mais pior. profundo. Tem o entendeu? propósito de unir os irmãos Sim. na mesma fé, daquela, né? Às vezes a gente tá na mesma igreja e nem conhece as Verdade. pessoas, não. Ali é uma ótima oportunidade. Sim. Fazer o bem, Fazer dá o bem, essa sensação, sensação. realmente, assim, quando você chega no final de fala, caramba, hoje valeu a valeu pena, a né? Hoje valeu a pena. Isso é endorfina pura, né? Então, a gente ouve muito, né, aqui, quando a gente está cuidando das pessoas, Deus está cuidando da gente. É claro que a gente tem que ter esse cuidado que a Nina falou do preparo, né? Cada um vendo a sua situação, mas orando, pedindo a Deus direção. Mas a gente sabe, né, que o cuidar do outro provoca isso na gente, né? Essa gratidão, esse sentimento bom. Então, eu fico assim, eu fico emocionada com isso, porque a gente precisa despertar, né, como a Nina falou muito bem, para essa fome, essa sede desse olhar, né, para os necessitados. E a gente queria assim saber qual o papel da igreja e aí como corpo de Cristo nessa missão de acolher os necessitados. E aí eu quero que você fale também como o papel da igreja, até dos líderes também, né? Porque às vezes a gente vê igrejas que têm uma atuação mais forte, mas como um líder de repente está ouvindo a gente, ele incentivar, ele trazer esse sentimento para a igreja. Ou até mesmo se não faz na igreja dele, inserir isso na igreja dele. Isso, né? com certeza. Uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei, eu até trouxe o livro, né? Nosso amado Bispo Martim Lutero. Mostra aqui pra galera de casa. Isso Mostrar pro aí. pessoal. Tive fome. Tive fome, né? Uhum. E é lindíssimo esse livro. O nosso bispo tem vários livros interessantes. Disponível na Amazon Prime, né? Exatamente. Eu fiz questão de trazer esse livro. Hoje eu tenho a honra de ministrar aula para a escola, né, sobre esse livro. Assim, um dia, lendo esse livro, como esse livro me alimentou, como esse livro me ajudou. É bem detalhado. Tem uma coisa muito importante, um dos capítulos, fala exatamente sobre essa pergunta que você me fez, sobre o que a igreja
Né? Qual é o papel da igreja dentro do PAD, vamos dizer assim, ou de qualquer outro serviço, porque pode ter outras igrejas escutando a gente. Eu acredito que tem 3 vertentes muito importantes, né? O serviço social dentro de uma igreja, ele tem um papel de evangelização e conversão, que a gente já conversou aqui. Uhum. O segundo papel é da conscientização pela luz da Bíblia. Sim. Nada que se faça, a gente não pode nunca deixar de ter o suporte bíblico. Isso é uma condição. Isso não tem negociação. Fundamental, né? É fundamental, um fundamento. Você evangeliza para que você consiga que aquela pessoa alcance a conversão. E o segundo papel da igreja é a conscientização pela palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Sim. E a nossa fé aumenta escutando a palavra de Deus. Todos nós temos que ter isso no nosso coração, né? E o terceiro foco que eu vejo é a formação das equipes. E aí entra na sua pergunta. Toda igreja, dentro do meu entendimento, precisa ter um ministério de ação social. Seja ele com a norma Pão, Ação e Salvação, como é na nossa, Igreja Nova Vida, mas toda igreja precisa disso. E aí eu falo que a ação social para os 3 parâmetros, né? Para aquele que é servo dentro da igreja, vamos colocar assim de uma tal forma, né? Que seja um diácono, que seja um pastor, ele precisa entender e ter essa sensibilidade que se ele prega o ID, se ele prega lá Marcos 16, 15, ele precisa entender que esse ID perpassa pela ação social. Eu não acredito numa igreja sem o serviço social, interno e externo. Que a gente sempre, quando fala de serviço social, a gente acaba tendo um estereótipo, uma anônima, que é só o externo, que não é o interno. Sim. Nós temos o celeiro para abençoar as vidas dos membros da igreja. Pessoas na igreja, né? Na igreja. Própria igreja. Nós temos que ter apoio àqueles que estão desempregados, que precisam de um emprego. apoio, de uma orientação, de uma direção, certo? A gente precisa ter um trabalho de ação social interna e externa. Então, você que está nos escutando, que é um líder de igreja, independentemente de você ser um regente, um diácono, se foque, procure, né, uma literatura como Tive Fome, que é lindíssima, se aprofunde, se estruture, porque serviço de ação social não é só ter a vontade. Eu falo que é ter a vontade e ter atitude intencional. Sim. Né? É você ter vontade, ter atitude, aí perpassa pela organização, a montagem de um ministério e levar isso para todos os irmãos. Todos os irmãos, Essa consciência, todos os né? membros Trazer da essa consciência. né? Trabalho de conscientização. Você precisa pra igreja. estar ali. Olha, junto, segurando. Cada um fazendo uma coisa, né? Fazendo dentro das suas Mas limitações, isso com aí. respeito. Olha, Porque é bíblico isso, né? é bíblico. A Bíblia fala, eu lembrei aqui, até separei, né? Mateus 25, 35, a partir de 35 vai falar Sim. sobre isso. Inclusive a minha Bíblia está aberta nesse Então, que vem falando a respeito disso. Tive fome, né? Não me deste de comer. Tive sede, não me deste beber. Estive nu, não me vestis. Estive preso, não foi me visitar. Então, passa muito por tudo isso, porque é bíblico, né? Tá escrito. Isso tá escrito. A gente, como a missionária... Obediência, como ela falou inicialmente. Parece ser forte isso, né? Parece ser uma coisa assim, mas eu não tenho muito essa pegada. É obediência à palavra. Né? É a mesma coisa que você falar de outros assuntos que estão ali como obediência e você ser negligente. E falamos sobre amor no início. E a Bíblia vai dizer, né? Como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Guardando a sua palavra e cumprindo os seus mandamentos. Aí a gente prova. Isso aí. Aí sim, de fato, eu amo a Deus. E a sabedoria precede a honra. Exatamente. A palavra de Deus fala isso. Verdade. É isso. Então, não sei se eles vão ouvir, não sei se vai surtir efeito. Faça como Jonas, pregue. Só faça. E o resto é com o Espírito Santo. Exatamente. O resto é com Deus. E aí, a gente sabe a história de Nínive, né? Se coloque à sua disposição. Houve um grande avivamento naquele lugar por conta de uma simples pregação, de arrependimento, ponto. Né? Então, assim, é algo que
E isso é importante também, gente, né, frisar. Não somos nós que vamos fazer. Não. A gente tá ali, como a Nina falou também aqui. É um canal. Só Instrumentos, né? Não é nada, é só canal. Exato. Nós só estamos ali como alguém que vai tocar as pessoas. Mas o fazer é com o Senhor. Nossa parte é chegar ali, aí a ação, e ele faz. É. Ele faz, ele é o Gratitude. mesmo. E sabe o que acontece? Isso te salva, Sim. isso te cura, isso te transforma. É uma via de É mão dupla, né? verdade. Você tá É. cuidando, você tá tratando, você tá sendo curado, tá Você sendo tá sendo tratado. curado. Ou Tá seja, sendo tem tratado. vários benefícios. Valorizando né? aquilo que você tem. Uau, quanto choque de realidade, né? A gente tem. Com certeza. Das pessoas que reclamam de coisas bobas quando chegam e vê pessoas que, né, em todos os aspectos, não só aquelas pessoas que estão em necessidade de rua, mas às vezes pessoas que estão ao nosso lado passando por problemas tão maiores que os nossos. Seja amor. E Não. a gente se preocupando com coisas tão pequenas, É verdade. né? Então, assim, é algo muito amplo, Muito. né? É algo É. que traz pra gente um entendimento, abre também a nossa visão, a nossa mente. Acho que é esclarecedor isso. E acho que é importante isso ser frisado nos púlpitos, nas igrejas, né? Dessa importância. Em muitas ocasiões tem sido deixado um pouco de lado, né? Muitos pensam que é só vamos escolher um dia no mês, vamos levar quentinha. Não é só isso, né? Estamos A vendo Nina aqui. falou muito sobre, né, toda essa estrutura, esse preparo. Organização, envolvimento de organização. todos, uma mobilização da igreja. Esse sentimento que precisa ser passado, né, pela liderança, pelos diáconos e pelo corpo, pela igreja de Cristo. E a gente queria, assim, que você pudesse deixar conselhos, orientações, né, sobre essas pessoas que querem se envolver, que querem trazer isso para sua igreja, que sentiram no coração o que arde no seu, né, desse amor que você fala, o que elas poderiam fazer, quais conselhos você deixaria para que eles pudessem cuidar desses desamparados? Olha, acho que o cerne disso tudo é a vontade, né? Todos nós, olha como é que Deus é lindo. Todos nós temos uma digital diferenciada. Verdade. Eu tenho, você tem. Todos nós somos especiais e únicos. Sim. Todos nós precisamos ser tratados de uma forma especial. Então, eu acredito que o maior conselho é você ter o entendimento que a sua vida ela precisa ter um propósito e uma intencionalidade. Sim. Quantas pessoas podem ter começado a escutar esse podcast que não são de nenhuma igreja, né? Que nós estamos falando de coisas muito mais amplas, né? Procure uma denominação perto da sua casa, Sim. né? Se coloque à disposição de servir e ser servido. Uma das coisas que a palavra de Deus me ensinou muito, que ecoa muito no coração, porque a gente sempre fala, né? Eu quero ser servo. Tem momentos, a palavra de Deus em Eclesiastes 3:1, há momentos para todas as coisas. Há momentos de você servir e há momentos de você ser servido. Há momentos de você sentar à mesa com Jesus e há momentos de você servir à mesa. Verdade. Então, o maior conselho que eu acredito está na palavra de Deus, né? Vamos amar, vamos entender o nosso papel, vamos seguir os preceitos, os mandamentos, os princípios que Deus tem na palavra de Deus. E para isso você precisa conhecer a Bíblia. Então você que nos ouve, né? Que não tem um local de adoração, procure um local de adoração, né? Sim. Você que está se sentindo vazio em casa, você que tem uma lacuna no seu coração, só quem pode preencher isso é Jesus. Verdade. Né? É verdade. E quando você começa a receber isso, naturalmente você transborda. É E verdade. quando você transborda, você quer passar para as outras pessoas aquilo que você aprendeu, você quer passar esse amor que invade. Só quem conhece a palavra de Deus, eu olho para trás e olho para a minha conversão, eu falo, Senhor, muito obrigada. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor me deu oportunidade de um dia eu te conhecer, de um dia eu escutar aquela pregação, né?
E isso muito toca o meu coração, porque o dia da minha conversão, quando eu subi a escadaria da igreja da Tijuca, e eu tenho muito respeito por aquele solo, né? E eu escutei uma pregação sobre a águia, né? E a águia, ela tem uma fase da vida dela, ela para sobreviver, ela tem que arrancar as penas, né? Ela arranca o próprio bico, Uhum. porque ali renova-se as penas, renova-se as garras, renova-se o bico e ela consegue ter mais longevidade. Assim somos nós. Se você está se sentindo destruído em casa, sem percepção, sem objetivo, comece por aí. Comece em pensar o que Deus quer de você. Comece a entender que você vai ser abençoado, abençoando. Amém. Se você está escutando a gente nesse momento e você é um membro de uma igreja, não fique esperando a sua liderança para a ter a iniciativa de fazer um serviço social na sua igreja. Procure o seu líder espiritual, Sim. né? Toque o coração de outros irmãos a entender que o serviço de apoio interno e externo nos aproxima de Deus. Existe uma bênção especial. Aqueles que abençoam outras pessoas, existe uma bênção especial. Amém. Quando você Uhum. sai da sua zona de conforto e começa a orar pelo outro e agradecer pelo outro. E você, que é um líder, né? Escute essa palavra, né? Escute essa palavra, toque no seu coração. Que as ovelhas escutam, né? A voz do seu pastor. Você ali representa a voz do nosso Deus, a Verdade. sua responsabilidade. Quem tem, eu escuto muito isso, quem tem responsabilidade sobre os necessitados é o Estado. Ok, eu também entendo isso, mas a igreja, ela tem responsabilidade sobre as almas, sobre as vidas. Amém. É verdade. Então nós precisamos entender, e aí vem o nosso maior conselho, que nada disso vai valer a pena, nada. Sem amor, sem dedicação. Não adianta você ir para a igreja e louvar lindamente, fazer orações com palavras bonitas, pregar lindamente, se você não tem propósito e intencionalidade. Verdade. É Você que é um verdade. líder, né? Precisa entender que a sua pregação tem que ter um foco, uma intencionalidade. As suas ações. Você que é um cristão membro, você tem que entender que você tem um propósito. O seu propósito não é só receber. O seu propósito também é doar. E aí, eu termino essa fala com Mateus 25:31, que, inclusive, o versículo 35 faz parte do título do livro do nosso Uhum. amado bispo Martinho Lutero, que é o Tive Fome, né? E é tão bonito, né? O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos às suas esquerdas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá e lhes dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, amados, que tenhamos essa palavra no nosso coração, né? Que Deus possa, que a palavra de Deus, né? Que aumenta a nossa fé e o Espírito Santo de Deus possa te tocar agora onde você estiver Amém. escutando essa palavra e que você seja tocado, que você entenda que
para ser abençoado, você precisa abençoar. E para ser um abençoado, você precisa se colocar na vontade de Deus. O serviço social vai além de um chamado, vai de uma obediência. Então, que você possa se colocar no cerne da vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que falamos um pouco, né? A respeito, porque é muito amplo, um assunto muito amplo. E dá vontade de ficar falando o resto da noite, né? Verdade. A respeito, mas acredito que fomos muito edificados, né? Sim. Agradecer a Deus pela sua vida, né? Que Deus continue te abençoando. É bonito de ver, geralmente essa fala é da Thay, mas é bonito de ver quando a pessoa fala sobre um assunto e brilha os olhos, né? Sobre aquilo. E isso a gente vê, né? Que é algo incrível. Por isso que te chamamos para falar sobre esse assunto, porque trazemos pessoas que têm autoridade no assunto. E você passa isso com muito amor, né? Com muita sede de justiça, da justiça de Deus mesmo, da presença dele, para alcançar essas vidas e que Deus continue te usando, né? Poderosamente, por onde você for, cada pessoa que você alcançar ali, que de fato essas pessoas sintam o amor de Deus através da sua vida, né? Que você continue contagiando, né? O povo de Deus para dar sequência, é um chamado universal. Sendo esse exemplo aí, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério. Muito obrigada pelo seu tempo, por esse amor com que você traz esse tema, né? E sem dúvida abençoou as nossas vidas e a quem está nos assistindo também. Foi uma honra, um prazer, humildemente estar aqui com a minha vida. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, esse privilégio de estar com vocês, né? Falando um pouquinho aos corações das pessoas. Glória Muito a Deus. obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Você que está em casa, que está nos assistindo, você quer acompanhar um pouco mais sobre o trabalho, né, desenvolvido pela missionária Nina, você vai poder ter essa oportunidade. Vamos colocar ali o Instagram dela e da igreja também, da Nova Vida do Recreio, né? Você quiser ir lá, vou conversar com ela, vou lá ter, né, tomar um cafezinho. Quero me voluntariar. Vou lá participar do Pai, né? Lá, quero conhecer, quero ver esse trabalho mais de perto. Às vezes você tá aí na sua casa, né, assistindo, e isso gerou algo em você, né? Tá ardendo no seu coração. Se você mora pro lado de lá do Recreio, né? Olha só que maravilha. Né? Tijuca. Exatamente. E você vai ter essa oportunidade. Não só lá, mas também como você é o nosso convidado. Quer conversar com a gente, quer conhecer a família de Deus, se você não tem uma igreja, né? Se você quer estar vindo, as portas estão sempre abertas, tem sempre uma palavra, tem louvores, tem uma galera muito boa aqui para te receber, assim também como lá no Recreio. Falamos isso no último podcast, é algo que é marcante, né? Na Nova Vida, é como as pessoas são bem recebidas. Então, aqui na Nova Vida da Força Plena, São Francisco Xavier 173, você vai ter um povo abençoado para te receber. Eu moro longe, moro do outro lado da Grajaú. Tem lá também, Nova Vida na Freguesia, Estrada do Bananal 668. Tem um povo também lá com um cafezinho maravilhoso. Até cuscuz eles fazem. Top demais. Você vai ter também um povo muito abençoado para estar te recebendo, conversando, né? Um povo para ser alcançado. Você vai sentar ali, vai receber a palavra de Deus, um abraço, uma conversa, vai ser muito pedrado, com certeza. Mas eu tô indo para a região dos Lagos. Tem também a Igreja de Nova Vida lá em Inoã, né? Ali bem na entrada de Inoã, você vai ver do lado direito ali tem um cartório. E ali você logo vai ver a nossa placa da nossa igreja filha ali. Tem um povo também, um abraço para todos os nossos irmãos lá de Inoã. Tem cultos às terças-feiras e cultos também aos domingos à noite. Então você vai ser também lá muito bem recebido. Tem um monte de criança, é maravilhoso demais. Sempre tem aquele lanchinho, né? Que é top demais. Lanchinho, nunca pode Quem tem que comer? Você tem que ter um cantinho pra gente amassar alguma coisa. E mais, nunca te pedimos nada. Hoje, vai lá nas nossas redes sociais, nos segue, tá escrito podcast no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Você vai lá, onde você está assistindo o nosso vídeo, ativa o sinalzinho lá, as notificações, dá um joinha, compartilha para todo mundo, se inscreve no nosso canal, não custa nada, 0800, olha só que maravilhoso. Então, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, usa-me, Senhor.
Vai Já jogando dá aí, ó. todo esse link aí, ó. Aperta aí, compartilha para todo mundo que você conhece. Você vai estar sendo usado por Deus, porque você vai estar enviando a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Então, é um compromisso que nós firmamos com todos nós e já agradecemos a todos que assistem, que comentam. Comenta, manda lá embaixo no comentário se você tiver alguma dúvida sobre ação social, sobre o paz, né, propriamente dito, sobre qualquer tipo algo relacionado ao assunto que foi tratado aqui. Coloca lá, digita lá embaixo do vídeo. A gente vai estar passando, né, pra Nina ali estar respondendo também pra gente, porque com certeza você não vai ficar sem resposta. No mais, queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!